Você já ouviu falar na expressão os 40 são os novos 30 e assim por diante? Essa mudança de comportamento do público está levando marcas, principalmente as premium, a mudarem um pouco o seu portfólio de produtos. Uma que se renovou muito nos últimos anos foi a Mercedes-Benz, que teve que mudar seu line-up. E um dos melhores exemplos é esse aqui, a nova geração do Classe C, que chega ao Brasil renovado em uma nova carcaça, uma nova carroceria, uma nova plataforma. E eu vou mostrar para vocês os detalhes desse carro e afinal, ele consegue atrair um público jovem com 400 mil reais no bolso para levar para casa? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quando eu falo em uma nova geração do Classe C, ele é realmente uma nova geração, não é uma reestilização. O carro muda de plataforma, cresce em dimensões e adota um novo visual. Novo visual, obviamente, a Mercedes-Benz é uma daquelas marcas que segue muito à risca aquela questão de você ter uma família de design. Ou seja, o Classe C tem um visual que remete até ao Classe S, aquele sedã maior da marca, o topo de linha da Mercedes-Benz. E para reforçar aquela coisa que eu comentei agora de um público mais jovem, todo o Classe C vem ao Brasil com o que eles chamam de pacote AMG Line. O que é o pacote AMG Line? São esses para-choques com entradas de ar maiores, um jeito mais esportivo, rodas diferentes assinadas pela divisão esportiva, mas vale destacar o geral do design da dianteira. O capô é novo, tem esses ressaltos no meio, dá aquela impressão de musculoso, né? Faróis mais finos aqui no conjunto Full LED e vai destacar até a grade dianteira, que tem como se fossem pequenas estrelas em volta da estrela principal da Mercedes-Benz. Essa daqui, na verdade, é a versão C200 do Classe C, é a versão de entrada hoje no Brasil, de entrada entre aspas, porque já é um carro aí de 350 mil reais. E o que vai diferenciar do C300, que é a versão topo de linha? Basicamente, alguma coisa de equipamento, mas principalmente a parte mecânica. Aqui ele usa 1.5 turbo e tem a ajuda do que a gente chama de EQ-Boost, que é, na verdade, como se fosse um pequeno motor elétrico de baixa potência, no lugar do que seria o alternador e o motor de partida. Ele trabalha no que é chamado sistema híbrido leve, que é o quê? É um sistema de 48 volts, 4 vezes a corrente do que passa por um carro normal, que é um carro de 12 volts, que é alimentar esse pequeno motor elétrico por uma bateria pequena também lá atrás. E ele é diferente do híbrido tradicional que a gente conhece de Corolla, Corolla Cross, por exemplo, aqui no Brasil. Porque esse motor elétrico, em nenhum momento, ele vai trabalhar sozinho. Ele é um auxiliar para esse motor a combustão, 1.5 turbo. Ele vai ajudar, por exemplo, em arrancada, retomada. Ele ajuda mais na parte de emissões, também em parada, como por exemplo start-stop, essas coisas, do que em consumo. Apesar que é um motor que tem um consumo bom, mas a gente vai falar isso quando a gente for andar com o C200. E continuando essa apresentação quase em 180 graus da nova geração do Classe C, a gente tem aqui talvez a parte que mais identifica, lógico, um sedã, que é a lateral, o perfil. E aqui um outro exemplo desse pacote AMG Line que a Mercedes-Benz colocou. Uma sola de 18 polegadas, um formato de estrela, que seria bonita se não fosse esse aplique, que tudo bem, deve ter uma questão aerodinâmica, tudo, mas deu uma apagada na roda e principalmente esconde um sistema de freios bonito, com disco perfurado, uma pinça com escrito Mercedes-Benz em prata. Seria bonito se não tivesse esse aplique. É uma roda da versão C200. A gente continua aqui na lateral com essa saia na caixa de ar, também pacote AMG Line. Detalhe cromado, né? O dono de Mercedes-Benz até gosta bastante de cromado. E a gente até reconhece um pouco da geração anterior do Classe C nessa caixa de roda arredondada, essa linha de cintura arredondada, essa maçaneta, são bem parecidos com a geração anterior. Na minha opinião, o sedã ele é um carro mais charmoso do que um SUV, por exemplo. Não é tão charmoso como a perua, que a Mercedes-Benz não traz para o Brasil mais a perua do Classe C, mas eu acho que de perfil é um carro muito mais charmoso do que um SUV, se você quer um carro elegante. Na traseira do novo Classe C a gente vê uma boa mudança de identidade, mas uma continuação do que ele era na geração anterior. Ele tem um caimento de teto para a traseira bem suave. A tampa traseira até parece um pouco maior. Esse carro, na verdade, ele cresce em dimensões. Ele tem mais ou menos 6 centímetros a mais de comprimento, 2,5 cm de entre-eixos, um pouco de largura, um pouco de altura. Mas a gente vê um caimento bem suave, umas linhas bem arredondadas, uma lanterna totalmente em LED, o para-choque continua com aquela história do pacote AMG Line, tem aqui ponteira de escapamento, um visual um pouquinho mais esportivo, e quem procura um sedã normalmente tem família, né? Já não é um cara, um solteirão por aí, está procurando família, então é importante
é o porta-malas. Eu tenho um porta-malas aqui de 455 litros. A grande questão, que pode parecer frescura, pode parecer um pouquinho de exagero ou pedir demais, é que os concorrentes nessa faixa de preço já têm o acionamento de abertura e fechamento da tampa do porta-malas elétrico. Aqui, ele até poderia ter, já que tem uma tampinha plástica escondendo onde poderiam ser os botões, mas toda a operação é manual. É exagero, mas a gente está falando de um carro já na faixa dos 400 mil reais. Agora, quer tecnologia, quer chamar a atenção, tem que ir para dentro dessa nova geração do Classe C e mais especificamente do novo C200. E para mostrar o interior do Classe C, até escolhi um lugar com um pouco menos de luz, já que o grande destaque dessa geração está realmente aqui no interior, né? Primeiro que dá para perceber que o design saiu totalmente do tradicional que o Classe C tinha, né? Mudou tudo. E o que chama mais atenção, além do uso, lógico, bem característico da Mercedes, de bons materiais, soft touch, couro, uma boa mistura, até onde é plástico rígido é plástico de boa qualidade, preto brilhante em alguns pontos. O que chama atenção, primeiro, é isso aqui, a central multimídia. A gente está acostumado a ver nos novos Mercedes-Benz o MBUX, o sistema de entretenimento, como se fossem quase uma tela aqui inteira, juntando o painel de instrumentos e o sistema multimídia. Para o Classe C, a Mercedes escolheu algo diferente. O painel de instrumentos está aqui, na frente do motorista. Na verdade, até vou falar um pouquinho melhor de posição dirigir e volante daqui a pouco. Mas o grande destaque vem para a central multimídia, numa posição vertical, uma tela grande, de ótima resolução. Aqui, finalmente, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Alguns carros da Mercedes-Benz, mesmo numa geração mais atual, ainda não tem esse sistema sem fio. Funciona bem, é muito rápido. Aqui também a parte de ar-condicionado fica numa parte inferior da tela. Normalmente os carros que têm sistema de ar-condicionado numa parte da tela é um pouco ruim de mexer porque você tem que entrar no submenu. Não, aqui está de fácil acesso, funciona até muito bem. Para alguns comandos eu ainda tenho a parte física, né, como volume aqui, né, não é um giratório, mas eu tenho um fácil acesso. Alguns comandos do carro, o seletor de modo de condução que varia de Eco, Comfort, Sport, Sport Plus e o Individual, que você configura algumas funções, né? Aqui a parte de assistência de estacionamento que esse carro tem. Mas o mais interessante, vocês já perceberam, né? Esse carro tem alguns LEDs. Aqui uma fita aqui, dentro das saídas de ar, até nas portas, que tem um design até bem interessante de puxador, e da parte de regulagem de bancos, né, que parece até flutuar sobre a porta. Também tem um LED aqui no teto, tem a parte de LED que você configura. Então é simplesmente eu venho aqui e consigo configurar a cor desses LEDs, né? Para quem gosta de luz, né? Essa jovem geração, os jovens gostam bastante de luz. Eu tenho aqui diversas opções de cor, né? Eu posso fazer a combinação com a parte aqui em cima ser diferente da parte de baixo, né? Eles chamam Racing Yellow, Malibu Sunset, Ultramarine, ou posso escolher uma cor só entre 64 opções, né? Dá pra ver aqui, ó. Acho que dá pra perceber bem ele mudando desde azul até roxo, rosa, vermelho. Tem cor pra caramba. Pra quem gosta de luz, é isso. Na parte pro motorista, o interessante é que essa geração do Classe C corrige uma falha antiga, que era uma coluna de direção torta, né? Era um pouquinho deslocada, mas aqui é uma boa posição. Um volante bem diferente, em 3 raios. Tenho 2 raios duplos aqui com a parte de comando de piloto automático, de sistema de som, as aletas para troca. Um volante de boa pega com uma base chata, aqui em alumínio com as aletas para troca. Como nos Mercedes-Benz praticamente sempre, o seletor de câmbio é aqui na coluna, né? Libera esse espaço e aqui eu consigo pôr um carregador por indução, 2 porta-copos, um porta-objetos. A mesma coisa aqui, eu tenho um porta-objeto bom no apoio de braço. Então eu tenho um carro bem confortável, bem moderno, foge bem do tradicional que ele tinha. A coluna de direção tem a regulagem elétrica. E o interessante, né, a Mercedes-Benz faz tempo que ela usa a parte de regulagem de banco aqui na porta, é algo até bem característico. Só que não é necessariamente um botão. É um botão que você dá um toque bem suave para mexer. Mas eu acho que aqui no escuro deu até para perceber melhor essa quantidade de luzes que eles usam bastante para chamar a atenção do público jovem.
E como eu falei lá fora na parte do porta-malas, o Classe C cresceu em comprimento e a gente tem aqui, pode parecer besteira, mas aí 2,5 cm a mais de entre-eixos. Ah, é pouca coisa, mas às vezes já faz uma diferença aqui no espaço traseiro. O banco está regulado para mim, eu tenho 1,65 m, então, por exemplo, colocar uma pessoa de 1,80 m ali e uma pessoa de 1,80 m aqui atrás também vai bem. Tem um bom espaço até para a cabeça. O interessante é que o teto, apesar de abrir só na frente, aqui atrás tem um vidro, para não deixar o pessoal de trás sem ver o que está passando, mas tem uma cortininha elétrica. O interessante é que a Mercedes não abriu mão do mesmo acabamento lá da frente aqui atrás, a porta também aqui soft touch com uma costura, o mesmo LED, o mesmo padrão de acabamento aqui, como se fosse uma placa sobreposta com o LED atrás, o puxador com acabamento em alumínio, assim como o botão, um bom espaço, um apoio de braço central aqui. No caso dessa versão aqui, que é a C200, eu não tenho a parte de ar-condicionado de 3 zonas ou 4 zonas. Isso é uma coisa que vai estar uma versão acima, já com motor 2.0 turbo, mas eu tenho as saídas de ar-condicionado aqui. É uma coisa que a parte da temperatura você vai depender do motorista. Então o Classe C continua com a proposta de ser um carro familiar, mesmo com todo esse aspecto jovem, cheio de tecnologia, mas ele ainda é um carro para quem está procurando família, principalmente pelo espaço aqui atrás e o porta-malas. Entrando numa parte um pouquinho mais técnica, essa nova geração do Mercedes-Benz Classe C, ele troca de plataforma. Por mais que muita do visual da carroceria a gente até lembre um pouco anterior, ele está sentado sobre uma nova plataforma. E um dos pontos que eu até já comentei isso, que a gente percebe uma evolução de plataforma, primeiro ponto, a posição de dirigir. O Mercedes-Benz Classe C, quem não lembra da geração anterior, ele era um pouquinho torto, a direção e tal. Ele não era tão centrado como, por exemplo, um BMW Série 3 ou até um pouco o Audi A4, o Volvo V60, S60, né? Quem dera tivesse a perua ainda aqui no Brasil. Mas melhorou muito, tá bem mais centrado, a posição bem mais confortável, bem mais, até um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil de achar uma boa posição, né? Menos cansativa, né? Os braços estão numa boa posição, quando em direção regulável em altura e profundidade de forma elétrica, assim como os bancos, como eu já mostrei. Mas essa versão aqui, o C200, é hoje a versão de entrada do Classe C aqui no Brasil. Qual que é a principal diversão para o C300? Além de alguma coisa de equipamento, parte de motor. Lá é um 2.0 turbo, aqui é um motor 1.5 turbo. Ou seja, eu tenho menos potência e menos torque, mas em comum dos dois eu tenho um sistema chamado EcoBoost, que é um sistema híbrido leve. O híbrido leve, já expliquei isso também aqui, mas agora é um pouco a hora de ver ele na prática, como é que ele funciona. Como eu falei, é um pequeno motor elétrico, tem cerca de 20 cavalos, que ele ajuda o motor a combustão em algumas situações, principalmente aceleração, retomadas. Ele ajuda um pouco, por exemplo, naquela coisa do turbo lag. Para quem não sabe o que é turbo lag, é aquela demora entre o turbo realmente pressurizar e realmente aparecer mais torque, mais potência. Então ele ajuda nessa parte. Seu papel principal, redução de emissão e redução de consumo, já que ele está tirando um pouco do trabalho do motor 1.5 a gasolina, né? Então aqui a gente percebe, estou aqui na marginal, uma via aberta, eu vou tirar o pé do acelerador e em alguns momentos o EcoBoost ele consegue desligar o motor a combustão, dependendo de alguma velocidade ou até o nível da bateria, da carga da bateria que ele estiver usando, ele vai desativar o motor a combustão. É até bem... agora ele desligou, não sei se essa câmera aqui consegue pegar, mas o carro eu estou literalmente rodando com ele livre, né? Ele está com o motor desligado, isso vai ajudar emissões, vai ajudar consumo, mas ele não chega a ser um conjunto híbrido tradicional, que nem Corolla Cross, Corolla, ou até os híbridos plug-in, né? Como já tem na sua concorrência no Volvo e também no BMW. É um sistema, digamos, inicial de eletrificação. Nos nossos testes, o consumo urbano ficou em 9,4 km por litro. É um consumo bom, mas não é um consumo que chame a atenção, né? Na cidade, até o EcoBoost ajuda mais, principalmente no trânsito, tudo. A única coisa que eu achei curiosa
é que normalmente os sistemas 48 volts, eles atuam no ar-condicionado quando o carro está desligado, que entra o sistema start-stop. No caso do C200 não, o carro começa a esquentar, aí ele é obrigado a ligar o motor de volta quando você está no trânsito. Mas, mesmo assim, ele dá uma ajuda, 9.4 km por litro com gasolina, para um carro desse tamanho, tudo mais, é um consumo bom, não vou falar um consumo destacado, mas é um consumo bom. Na estrada, como o EcoBoost trabalha bem menos, já que ele vai em tração basicamente quando você tirar para o acelerador, estiver descendo alguma coisa, ou numa velocidade mais da via, que você realmente tirar o pé do acelerador, ele fez 14,9 km por litro. Quase 15 é um bom número? É, mas por exemplo, o Série 3 sem a eletrificação no 320i fez mais no nosso teste com gasolina. Então a gente tem aí uma questão. Talvez pela questão do motor 1.4 ser, digamos, justo pro tamanho do classe C, talvez falte um pouco de força. Então ele tem que trabalhar mais. Que pode ser até que, por exemplo, o C300 pode ter um consumo melhor do que o C200 quando a gente for testar. É uma coisa que a gente vai poder ver mais à frente, já que ali eu tenho uma sobra de potência. No demais, o que chamou minha atenção aqui no C200 é que ele tem uma tecnologia embarcada muito legal. Sistemas de condução, eu tenho aqui piloto automático adaptativo, mas eu não tenho o assistente de faixa. Eu tenho o alerta de sair de faixa com ação no volante. Ele só vai voltar se ele vê a faixa e vai voltar. Ele não vai me centralizar, que nem alguns Mercedes-Benz mais completos já colocam. Tenho alerta de ponto cego, assistente de frenagem, com frenagem automática para colisão. Tenho o sistema de estacionamento automático. Eu não tenho aqui as câmeras 360 graus, mas eu tenho a câmera traseira. É uma boa resolução. Painel de instrumentos, a tela central tem uma boa resolução. E o carro em si, ele é legal. Então ele tenta olhar, né, como já falei várias vezes aqui, um público mais jovem. Mas a questão, o C, ele não perde uma parte de conforto. Ele é um carro muito confortável para dirigir. Suspensão voltada para o conforto. Direção voltada ao conforto. Até resposta de transmissão voltada ao conforto. Mesmo quando a gente trabalha no modo de condução mais Sport Plus, ele não tem uma troca tão agressiva como é esperado de um modo de condução. Ou um público mais jovem, que quer um carro um pouco mais de potência, um pouco mais de emoção. E não, ele é muito confortável. Isso é uma característica da Mercedes-Benz, já em praticamente sua linha completa, menos os AMG. Os AMG já são, lógico, os carros esportivos, realmente, né? Não é um pacote visual. Mas o Classe C, ele vem muito com essa parte do conforto. Espaço traseiro, banco, regulagens, resposta de motor e transmissão, suspensão inclusive. O Classe C anterior ele tinha uma coisa de bater um pouco a suspensão quando você pegava um buraco mais profundo. Essa geração ela resolve isso, mesmo com roda de 18 polegadas, não é uma roda pequena, não é um pneu de perfil alto. Então, é um carro bom de dirigir, mas muito confortável. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu não sei se um cliente de BMW Série 3 vai olhar para esse carro. Talvez um cliente de um Volvo V60 ou de um S60, né, fiquei com a perua na cabeça, o S60, mas o cara do S60 já tem a opção do híbrido plug-in. Ou, no caso do Audi A4, talvez, mas o A4 também é um carro um pouquinho mais dinâmico, apesar de não ser tão com a tração traseira do Série 3 e tal, mas ele é um carro um pouco com uma características mais do grupo Volkswagen. Então o Mercedes-Benz ele já tem o público dele, e eu acho difícil o público dele migrar para outros carros, mas também acho difícil o público de outros sedãs premium migrarem para o Série 3 de volta. E afinal, essa nova geração do Classe C vai conseguir atrair um público mais jovem, um novo público que a Mercedes-Benz está de olho? Se for depender de visual e de pacote tecnológico, principalmente lá dentro, com certeza. Especificamente a versão 300, o C300 com motor 1.5 turbo, tem um desempenho ok, não anima, mas tem um bom consumo, anda bem, vai ser o suficiente. Por outro lado, ainda a Mercedes-Benz é um carro muito focado em conforto, é uma dinâmica focada em privilegiar quem está dentro do carro, não a parte dinâmica. A transmissão é bem calma, suspensão confortável, direção idem. Então vai muito de público. Tem um visual quase esportivo, mas a tocada de um carro bem mais calmo. A questão é o preço, é um carro de 350 mil reais. A Mercedes-Benz está trabalhando essa questão de ter os modelos com preço acima dos seus concorrentes diretos, uma questão aí de elitização da marca.
E vocês, o que vocês acharam da nova geração do Classe C? Comenta aí embaixo. Eu esqueci de falar no começo, mas vocês já sabem. Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like que ajuda bastante a gente. E a gente se vê na próxima. Valeu!